Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver. E quando a gente fala de investidores, vai ter sempre gente que gosta de investir em ações porque tem seu crescimento mais acelerado normalmente. Tem gente que vai gostar de investir em fundo imobiliário porque tem seu pagamento de dividendos mais constante. E tem aqueles investidores que têm total aversão a qualquer tipo de risco, que não suportam ver perda no seu patrimônio e que por isso preferem investir nos ativos aí de renda fixa. E é deles que a gente vai falar hoje. Renda fixa ainda vale a pena com essa taxa de juros tão baixa que a gente está tendo hoje no Brasil? Isso que eu vou falar hoje, então vamos lá. Bom, existem várias opções quando você fala de investimentos em questão de estratégia, de como é que você vai alocar o seu capital. E a maioria das estratégias está diretamente relacionado com a relação de risco e retorno. No mundo da renda fixa, existe a possibilidade de você minimizar o risco de forma que ele chegue a ser quase zero. Nunca vai chegar a ser um risco zero porque, cara, o mundo pode acabar. E se o mundo acabar, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Por isso que alguns investimentos aí de renda fixa vão te dar essa segurança aí de ter um risco quase zero, de você só perder dinheiro aí frente a alguma tragédia acontecer. Agora, uma coisa que você precisa saber é que os investimentos de renda fixa, normalmente eles têm uma correlação bem direta com a taxa Selic. Ou seja, quanto mais a Selic sobe, mais os investimentos de renda fixa vão subir também o seu rendimento. E quando ela cai, a mesma coisa. Vão pagar menos os investimentos que são assim na renda fixa. E o momento que a gente está vivendo hoje é um momento em que a Selic está na sua baixa histórica, onde ela está indo no patamar de 2%, o que deixa essas aplicações de renda fixa um pouco menos atrativas, já que elas têm essa correlação. Agora, como que é a remuneração das aplicações de renda fixa? Normalmente elas são de um desses tipos, pode ser pré-fixada, onde você tem ali uma porcentagem fixa, por exemplo, de 10% que você vai receber ao ano no final da sua aplicação. Ou seja, se você aplicar R$ 100, todo ano ele vai render R$ 10. É uma taxa pré-fixada que não vai mudar em nenhum tipo de situação. Existem também as pós-fixadas, que são, por exemplo, as que seguem uma taxa. Pode ser uma taxa Selic, o CDI, pode ser o IPCA, né, que são os títulos que seguem a inflação. E aí, nesse tipo, você não sabe exatamente o quanto você vai ganhar, porque se a taxa que aquele investimento segue se alterar, se ela subir ou se ela cair, o investimento vai pagar na mesma proporção. Então, você não sabe certinho quanto você vai ganhar, mas você sabe qual é a taxa que vai acompanhar o seu investimento. Existe também a forma mista de remuneração, que é onde você tem tanto uma taxa que o investimento vai seguir e mais uma porcentagem pré-fixada. Ou seja, isso é muito comum para você ver um exemplo prático aí. No Tesouro Direto, vou colocar aqui do lado o Tesouro IPCA, que normalmente ele tem essa remuneração mista, onde ele paga uma taxa que é o IPCA, mais uma porcentagem acima dela, que vai te garantir aí que você supere essa taxa pela porcentagem combinada, entendeu? É assim que funciona esse tipo de remuneração. E além disso, alguns títulos têm o que a gente chama de cupom, que é quando ele paga uma parte dos rendimentos, ou seja, você tem uma taxa que você está lá combinada. Ou seja, você tem uma taxa que você combinou lá, e essa taxa você vai receber no final do prazo o dinheiro corrigido por ela, mas algumas aplicações pagam uma parte dessa taxa durante o período, normalmente aí de 6 em 6 meses. É uma oportunidade de você que quer aí também não receber só no final todo o dinheiro, mas um fluxo de caixa recorrente durante a aplicação. Bom, agora vamos então entrar aqui de fato em quais são as aplicações mais comuns da renda fixa, falar um pouquinho de cada uma delas para você entender e falar o que vale, o que não vale a pena nesse cenário que nós estamos de taxa de juros baixa. Bom, começando então para a aplicação mais segura de todas que nós temos no Brasil, que é o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, o que acontece é que você pega o seu dinheiro e empresta ele para o governo. E por ser o governo seu credor, nessa aplicação, é muito difícil de você tomar um cano, porque é muito difícil do governo quebrar. Se o governo do país quebrou,
significa que o país inteiro quebrou. Então, se você tiver outras aplicações dentro do país, cara, não vai fazer muita diferença, porque se o governo quebrou, é porque o país já foi pra merda, então seu dinheiro aqui já não vai estar valendo nada. Por isso, o Tesouro é a aplicação mais segura que nós temos no país. Dentro do Tesouro, você vai encontrar todos os tipos de remuneração que eu falei, tanto pré, pós-fixada e mista. E todos eles vão te dar essa segurança desde que você leve o investimento até o fim, até a data de vencimento. Porque em alguns casos, no caso do Tesouro pré-fixado ou do misto, que é o Tesouro IPCA, eles podem ser resgatados antes do prazo, porém nesse caso, o governo te garante a recompra dos títulos a preço de mercado. E o preço de mercado ele varia todos os dias. Então, dependendo de qual for o dia que você quiser resgatar, você vai conseguir liquidar a sua operação, ou seja, você vai conseguir ter o dinheiro na mão, mas se o valor de mercado do título que você comprou no dia tiver menor do que o valor que você investiu, você pode acabar perdendo dinheiro. Mas se você levar a aplicação até o final, não existe nenhum risco, você vai receber aquilo que foi combinado. E o único que não corre esse risco é o Tesouro que é pós-fixado, que é o Tesouro Selic. Por quê? Ele acompanha a taxa Selic e ele não tem um valor de mercado secundário. O valor dele é sempre o que você investiu mais o que a taxa Selic rendeu no período que você deixou lá. Então, mesmo que você resgate ele antes do vencimento, você não corre o risco de perder dinheiro. A única diferença é que, se você sacar muito próximo da data que você aplicou o dinheiro, você vai pagar uma alíquota maior de imposto de renda sobre os rendimentos. Mas, sobre o valor principal, você não corre risco nenhum de perda. Bom, como a gente já falou aqui, a relação dos investimentos normalmente é sempre uma relação de risco e retorno. Então, quanto mais risco você toma, maior vai ser o prêmio oferecido para você estar tomando esse risco. E é por isso que, se você quiser uma renda fixa que paga mais que o Tesouro Direto, você precisa procurar as rendas fixas privadas. E na renda fixa privada existem as rendas fixas de instituições financeiras e as de empresas em geral. Para falar primeiro aqui das instituições financeiras, você vai ter um risco a mais do que o Tesouro Direto, porque é muito mais fácil uma instituição financeira, por exemplo, um banco, quebrar do que o governo. Agora, você ainda conta com uma proteção do FGC, que, se você seguir aqueles critérios que estão estabelecidos, você vai ter o seu capital protegido. Então, você ainda consegue ter um risco aí que não é tão grande se você estiver enquadrado dentro dos critérios ali para receber a proteção. E os principais produtos aí dessa renda fixa privada de instituições financeiras são os CDBs, que é quando você empresta dinheiro para um banco e o banco pode fazer o que quiser com aquele dinheiro. Ele vai emprestar para outras pessoas, enfim. Ele vai fazer aquele dinheiro ser rentabilizado e vai te devolver uma taxa que pode ser qualquer tipo de remuneração daqueles que a gente falou. Pode ser uma taxa pré-fixada, pode ser uma taxa pós-fixada, acompanhando aí alguma dessas taxas da economia, e também pode ser misto. Além disso, existem as LCs, que são as letras de câmbio. Elas funcionam como um CDB, só que elas são emitidas por instituições financeiras que não necessariamente são um banco. Certo? Então, outros tipos de instituição financeira podem emitir esse papel. E nós temos também as LCIs e LCAs, que são outro tipo de papel onde eles são emitidos pelos bancos também, só que no caso da LCI, o banco só pode emprestar aquele dinheiro que você investiu para financiamento imobiliários. E no caso da LCA, somente para financiamentos do agronegócio. E é interessante porque estes investimentos, como eles são destinados necessariamente para essas áreas, eles são isentos do imposto de renda. Então, todo o rendimento que foi combinado nessa aplicação vem direto para o seu bolso. E todos esses tipos, CDB, LCI, LCA, você consegue encontrar em todas as formas de rentabilidade. Pré-fixado, pós-fixado, misto, alguns com cupom semestral, tudo isso. E por último, a gente tem a renda fixa de empresas, que não são necessariamente financeiras. Cara, aí a gente está falando de debêntures, CRI e CRA. Eu não vou entrar a fundo aqui neles, porque são investimentos que, apesar de serem de renda fixa, requerem um estudo muito mais aprofundado. Por quê?
eles não são garantidos pelo FGC, então você não tem essa segurança a mais. E para você investir, você vai ter que conhecer a empresa, você vai ter que estudar a empresa para ver se ela tem capacidade de pagar aquilo que ela está combinando com você. Se não tem o risco de você levar um cano aí, a empresa quebrar ou passar por muitas dificuldades e não ter como pagar os seus credores. E se você investiu nessa empresa, nesse tipo de título, pode ser que aconteça de você não receber, por esses motivos de a empresa ter um risco muito maior do que uma instituição financeira ou você investir no tesouro emprestando para o governo. Óbvio, existem alguns outros tipos de garantia que esses títulos têm e os outros não. Mas como eu disse, esse é um assunto bem extenso. E então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de renda fixa, das debêntures, dos CRIs, dos CRAs, faz o seguinte, manda esse vídeo para todo mundo e pede para deixar um like no vídeo que, se bater 50 likes, eu faço um vídeo aqui explicando a fundo como investir nesse tipo de renda fixa que tem esse risco maior e, portanto, vai te remunerar mais se você investir neles. Beleza? Bom, e agora? Vale a pena investir em renda fixa num cenário de taxa de juros tão baixo? Cara, como eu disse, existem vários tipos de investidores, vários tipos de estratégias. Você pode ser o tipo de investidor que tem total aversão ao risco. Se esse for o caso, para você não vai fazer sentido investir em ações, investir em fundos imobiliários, por mais que você tenha uma perspectiva de ganho muito maior, se você não vai suportar um dia ou outro ver uma queda no seu patrimônio, cara, você não vai conseguir manter esses outros tipos de aplicação pelo tempo que você precisaria para poder ter um retorno que faça sentido. E se esse é o caso, então sim, pode fazer sentido você investir em renda fixa. Aí você só tem que montar a sua estratégia dentro da renda fixa. Como? Diversificando entre os tipos de ativos, sabe? Ter uma parte pós-fixada que, cara, pós-fixado hoje não está pagando tanto. Por quê? Porque paga uma porcentagem aí, seja da taxa Selic, seja do CDI. Como você pega aí, por exemplo, o CDB de alguns bancos. Pagam aí 120% do CDI, você chega a achar até mais do que isso. E hoje não vai estar pagando tanto. Mas, por exemplo, dependendo do vencimento desse título, ele te paga uma porcentagem maior, porque também a liquidez impacta no quanto a renda fixa vai pagar. Então, pode fazer sentido você colocar parte do seu dinheiro nesses títulos pós-fixados. Por quê? Hoje nós estamos numa baixa histórica da taxa Selic, mas pode ser que daqui 2, 3 anos ela já volte a subir. E se você está em títulos pós-fixados, você vai acompanhar essa alta ao longo do tempo. Então isso te protege caso a economia dê uma virada e de repente a taxa de juros exploda para cima, você consegue acompanhar. Agora, faz sentido também, se você não quer perder de jeito nenhum dinheiro, investir uma parte em títulos pré-fixados. Como eu falei, com a taxa de juros hoje, não vale tanto a pena. Eles não estão pagando tanto. Mas você consegue encontrar no mercado títulos que estão pagando aí, por exemplo, eu achei um CDB que paga 12% ao ano. Cara, 12% em comparado com uma taxa Selic que está aí em 2%, é uma rentabilidade bem boa. Só que esses títulos que pagam uma porcentagem aí que está até boa devido ao cenário atual, eles têm uma liquidez muito longa, vencimento aí para 6, 8 anos. Então se a gente pegar aí a taxa Selic 6 anos atrás, ela chegou a estar mais alta que 14%. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nesses 6 próximos. Se ela chegar a subir de volta para o patamar que estava 6 anos atrás, pode ser que você não vai perder, mas vai deixar de ganhar dinheiro. Por quê? Se ela subir para 14%, poxa, se hoje que ela está 2, tem títulos pagando 12, quando ela tiver 14, vão ter títulos pagando ainda mais. Então, por isso, não coloque os ovos todos os ovos na mesma cesta. Diversifique, ainda que você não queira diversificar com renda variável, diversifique entre os ativos de renda fixa, para você montar uma carteira que vai, ao mesmo tempo, te garantir uma rentabilidade, por exemplo, um título desse de 12%, e coloque também em títulos que vão acompanhar a taxa Selic, o CDI, que seja, e com isso, se vier uma virada na economia e a taxa subir, você vai acompanhar parte
dessa alta também. E uma outra parte de uma estratégia muito boa para quem quer investir aí em renda fixa, para quem tem aversão ao risco, mas quer garantir que vai estar ganhando dinheiro, é comprar títulos que são atrelados à inflação. Por quê? Porque a inflação é um outro ponto que você tem que tomar muito cuidado. Você compra um título pré-fixado desses para daqui 6 anos, que está pagando 12%. Cara, se daqui 6 anos a inflação estiver acima desses 12%, então você vai estar perdendo dinheiro. Porque por mais que o seu dinheiro tenha rendido 12% ao ano, se a inflação foi maior, significa que você não consegue comprar o que você compraria com esse dinheiro hoje. Então os títulos que são atrelados ao IPCA te garantem que você vai ganhar um rendimento acima da inflação. Cara, você pode olhar o próprio Tesouro IPCA, que ele vai te pagar a inflação mais uma porcentagem. Então, ter esse tipo de título para o longo prazo é o que vai mais te garantir que você não perca dinheiro, certo? Talvez ele não seja o que vai render mais, porque ele é um título defensivo. Então, se a economia continuar mais ou menos no patamar que ela está, esse título vai render menos do que os outros. Porém, se vier uma virada e a economia piorar muito, a inflação subir, você está protegido dessa variação. Então, é um título muito bom para quem não quer perder dinheiro de jeito nenhum e quer investir por um longo prazo. Bom, e para fechar aqui então, cara, hoje as estratégias de baixo risco são as que têm remunerado menos. Exatamente porque nós estamos num momento de baixa histórica da taxa Selic. Agora, isso não quer dizer que se você tem aversão ao risco, você não possa investir. Por quê? Tudo bem, hoje as estratégias que estão rentabilizando mais, as que estão dando mais dinheiro, são as estratégias de renda variável, são investir em ações, são investir em fundo imobiliário. Mas, cara, se você não suporta perdas de jeito nenhum, não faz sentido também você deixar de investir só porque os investimentos que tem disponíveis para você, que são a renda fixa, estão pagando menos. É melhor ganhar alguma coisa, mas estar investindo, estar construindo um futuro melhor com os seus aportes, do que não investir simplesmente porque a taxa está baixa. E também, quando você começa a investir, cara, quando eu comecei a investir, eu investia só em renda fixa. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, eu tinha medo de perder dinheiro. Mas ao longo que você começa a investir, você vai conhecendo mais como funcionam os produtos, isso vai te gerando um apetite para aprender coisas novas e gerar com isso novas possibilidades. Seja na renda variável, enfim, seja naquilo que te der vontade de aprender. Mesmo em outros tipos de renda fixa, como eu falei, debêntures, CRI, CRA, já são instrumentos que podem te dar uma rentabilidade a mais. Então, se você não gosta de risco de jeito nenhum, segue as dicas nesse vídeo, estuda aí os produtos que você pode usar para ter uma rentabilidade melhor, mesmo sem correr risco nenhum, e forma com isso o seu capital. Cara, pode demorar um pouco mais, mas você também consegue, sem risco nenhum, atingir a sua independência financeira. Legal? Então é isso que eu tinha para falar hoje e até a próxima.